Olá, amigos, amigas. Jacobson, olá, como você está? Olá, Márcia. Graças a Deus estamos bem. E você? Muito feliz de estar aqui nesse estudo, né, na continuidade dos nossos estudos sobre a mediunidade. Exatamente. E, bom, para todos que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos ao nosso canal do Conselho Espírita Internacional. E é realmente uma alegria bastante imensa para mim, Jacobson, de estar aqui contigo, encerrando o segundo tema, né? Com o tema Êxitos e Dificuldades no Exercício Mediúnico do ciclo de estudos de mediunidade. E hoje eu penso que é um episódio bem especial, porque a gente está aqui respondendo, neste episódio de perguntas e respostas, aos seus comentários. Então, lembrando que o nosso programa segue semanalmente, perdão, semanalmente, sempre às terças-feiras, e, como fizemos nos episódios passados, a gente sempre pede para enviar seus comentários, suas perguntas, usando o QR Code que fica na tela. Além das perguntas enviadas através do QR Code, também recebemos suas perguntas através do chat do canal, e elas foram organizadas, né, Jacobson, por temas, e eu penso que, apesar de termos bastante perguntas, a gente vai responder a todas elas. E agradeço muito, Jacobson, pela sua disponibilidade. E, logicamente, agradecemos a cada um de vocês que enviaram suas perguntas. Antes de iniciar, porém, gostaria de falar que recebemos um comentário sobre transcrição, a legenda dos episódios, né, que era em português, está em inglês, e aí né, a nossa produção me falou como é que faz para resolver isso. Então, para você que enviou a pergunta, é simples acionar o idioma que prefere, ou seja, você pode alterar o idioma de um vídeo no YouTube, no nosso caso, só as legendas, apenas clicando no ícone da engrenagem, que são as configurações, no player do vídeo. Você seleciona legendas ou CC para escolher qualquer outro idioma que esteja disponível. No celular, se é assim que você assiste, toque no vídeo e depois no ícone de engrenagem para acessar as mesmas opções. Fiz minha dose de tecnologia agora, então, Jacobson, a gente Ah, volta sim. para o conteúdo, né? Está pronto? Vamos lá. Então, vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: alguém perguntou, é possível iniciar uma reunião mediúnica com apenas um médium ostensivo? E tem uma subpergunta: isso poderia prejudicá-lo? Ah, pode sim começar uma reunião mediúnica com um médium ostensivo sem problema algum. Uhum. Não haverá prejuízo para a saúde do médium se houver um cuidado na quantidade das manifestações. Então, se o médium se exceder, e André Luiz aconselha 2 manifestações por reunião mediúnica, não haverá nenhum problema. Então, a reunião poderá ser mais curta, não é? Não precisa se delongar para além de 1 hora e meia, mas o grupo pode, aproveitar o restante do tempo, quando não tiver mais nenhuma manifestação, para fazer irradiações, orações em benefício dos que necessitam, do próprio grupo, e também aproveitar para a reflexão de temas importantes relativos à mediunidade, para que a reunião mediúnica seja instrutiva. Muito bom. O que fazer, então, quando há, no caso, não é apenas um, né? Há poucos médiuns ou mesmo poucas manifestações nas reuniões? Isso não deve ser tema de preocupação para nenhum grupo. Nós temos que considerar que a coordenação dos trabalhos, das reuniões mediúnicas espíritas, está nas mãos de elevados benfeitores espirituais. Quando o grupo busca a atividade séria,
o aprendizado da reunião mediúnica. Então, o controle da quantidade de manifestações depende da programação espiritual e o grupo precisa ficar bastante tranquilo e deixar que as manifestações ocorram espontaneamente, sem forçar de forma alguma. E, como nós dissemos, a quantidade de médiums, tanto psicofônicos, ou médiums de sustentação, ou dirigentes, isso vai depender do interesse das pessoas em iniciarem atividade mediúnica, não tem, assim, um número mínimo para o início dessas atividades. Os espíritos não falam em número mínimo. 12 a 14 pessoas seriam um número razoável, pouco mais, um pouco menos, mas estamos falando de limite máximo. O mínimo não há nenhuma referência, portanto, o grupo fica a seu critério, né, a escolha da quantidade de pessoas participantes. É bem interessante o que você falou, porque a próxima pergunta mais um comentário, né. Existe dificuldade hoje em encontrar médiuns ostensivos? E por quê? Eh, Nós não podemos fazer uma apreciação nesse sentido, porque precisaríamos de dados estatísticos, digamos assim, de uma Uhum, avaliação mais global. Muitas vezes a gente faz uma análise mais pontual do grupo que a gente está participando, ou do momento que a casa espírita está enfrentando, e que existem poucos médiuns psicógrafos ou psicofônicos. Mas nós temos acompanhado grupos mediúnicos em diversos lugares com uma quantidade eh, interessante, o suficiente para que o grupo possa desempenhar as suas atividades. Essa dificuldade de encontrar médiuns para as reuniões mediúnicas foi apresentada a Allan Kardec. Depois que ele publicou o livro dos médiuns, grupos em todos os lugares da Europa, nas Américas, quiseram iniciar as atividades práticas com as manifestações mediúnicas e não tinha médium suficiente uhum. para atender. Os grupos diziam isso, exatamente o que foi perguntado. Queriam começar, mas não tinham os médios. E aí Kardec dá uma orientação, ele faz um comentário extremamente interessante, isso está na Revista Espírita de 1861. Ele diz o seguinte: se nós vamos para a reunião mediúnica com o propósito de ver manifestações, aí realmente você não terá condições se não tem o médium. O foco da reunião, se ele for o fenômeno, a ausência do médium seria um prejuízo. Assim como a ausência de um músico numa orquestra impediria o seu desenvolvimento. Mas aí é o propósito. Só que Kardec coloca que a busca do fenômeno é um propósito menor quando se está numa atividade mediúnica. O grande objetivo da reunião mediúnica é a instrução, o aprendizado dos médiuns. Então, Kardec prefere comparar a reunião mediúnica não com uma orquestra, mas com um laboratório, em que você tem experimentações no laboratório, e essas experimentações elas têm uma pausa para fazerem-se as análises, as discussões, desenvolver as teses, as teorias, baseadas nas pesquisas que foram feitas. Kardec diz que a reunião mediúnica tem essa semelhança. Então, muitas vezes, a pausa que acontece nas manifestações, ou quando o número de médios fica diminuído, isso tem um propósito, Uhum, e é exatamente aquele de levar o médium, o grupo, ao estudo. Então, o grupo deve aproveitar o tempo estudando, não é um desperdício de tempo, porque esse é o propósito.
dos espíritos numa reunião mediúnica. Então, nenhum grupo precisa ficar ansioso se não está tendo as manifestações. Aproveite o tempo para refletir sobre a dinâmica da reunião mediúnica, o estudo. E uma coisa muito importante, o preparo prévio para participar da reunião mediúnica. Nós precisamos conscientizar que a reunião mediúnica compõe o contexto da nossa existência. Não é um fato isolado na nossa vida, algo descontextualizado. Então, conforme nós desenvolvemos as nossas atividades no cotidiano, conforme nosso comportamento, nosso pensamento, os nossos ideais, até mesmo as nossas ansiedades ou excessivas preocupações, isso afeta a reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica depende desse estado de harmonia que nós precisamos desenvolver antes da atividade mediúnica. Então, não é um fato descontextualizado, nós precisamos verificar isso. E muitas vezes, as dificuldades que estamos nos deixando envolver são tantas, as distrações, os anseios e os desejos são de tal ordem, que isso acaba interferindo na reunião mediúnica, e aí os espíritos preferem que haja uma pausa nas manifestações, para que o grupo reflita como está a vida, como está o cotidiano, como está a oração, a meditação, a renovação psíquica, os fatores morais, essa reflexão que os espíritos desejam, para que a reunião mediúnica cumpra a sua atividade. Mas o objetivo da reunião mediúnica nunca foi a curiosidade do fenômeno, mas o aprendizado. Maravilhoso. Para mim, o que me vem na cabeça são duas palavras: qualitativo em vez de quantitativo, né? Mas, bom, continuando. Agora, as perguntas são mais sobre desenvolvimento e educação, propriamente dito. Então, uma pergunta que nos foi dada foi se existe uma idade mínima ou máxima para desenvolver a mediunidade. Nós teremos alguns programas, né, Márcia, que vamos tratar especificamente dessa questão da mediunidade na infância e na juventude. Mas, resumindo, por uma medida de bom senso e de segurança, nós consideramos a idade de 18 anos a idade mínima para se iniciar na atividade mediúnica. Mas nós não podemos avaliar uma pessoa apenas pela idade. Nós precisamos ver a possibilidade do comprometimento desse indivíduo com a atividade mediúnica, que é para uma vida, não é para um momento. Então, a pessoa teria uma idade mínima, mas no conjunto das análises, é necessário verificar se ela tem condições de assumir um compromisso na atividade mediúnica. Uhum. Agora, idade máxima não tem. E o grande exemplo que nós tivemos recentemente aí foi Divaldo Pereira Franco publicando e psicografando, né, com muito mais de 90 anos. E eu conheço médiuns produtivos com mais de 90 anos, frequentando muito bem a reunião mediúnica, sem nenhum problema. Maravilha, maravilha. Bom, uma outra pergunta seria aqui... Aliás, Márcia, eu gostaria de fazer Perdão, um perdão. complemento. Não, Aham. sim. Porque existe um fator interessante em que a mediunidade ela pode surgir cedo, né, Uhum. na vida do indivíduo, mas às vezes a mediunidade ela pode surgir tardiamente. Então, nós temos referência, eu já conversei com pessoas que começaram o desenvolvimento da mediunidade, da psicofonia, depois dos 70 anos de idade. Ah, Foi o início. No caso, eu citei o Divaldo trabalhou desde a da adolescência, juventude, né? Mas existem pessoas que não tiveram essa oportunidade, muitas vezes por questões de família, de trabalho, e aí quando a pessoa viu-se em condições, e a espiritualidade é que coordena isso, a mediunidade então surgiu.
e eu já vi pessoas desenvolvendo mesmo a mediunidade de psicofonia depois dos 70 anos de idade. Maravilha, maravilha escutar isso, né? Bom, essa outra pergunta é a seguinte: como acelerar ou conduzir melhor o desenvolvimento mediúnico com segurança? Olha, nós não devemos nos preocupar em acelerar o desenvolvimento mediúnico, porque muitas vezes forçar os nossos centros psíquicos pode nos levar à imaginação, pode nos levar a ilusões e até efeitos indesejados, como efeitos anímicos, quando a alma do médium começa, então, a se projetar, e isso pode causar um distúrbio, inclusive, à saúde da pessoa. Em termos de mediunidade, meus irmãos, nós devemos ter toda a espontaneidade possível. Confiemos nos benfeitores espirituais. Não tomemos em nossas mãos o desenvolvimento mediúnico ou a prática, porque se nós tentarmos fazer isso, nós estaremos materializando um processo que a gente não tem o mínimo controle sobre ele. Então, a tentativa de impor-se um desenvolvimento mediúnico pode gerar distúrbios os mais variados. A espontaneidade foi percebida por Allan Kardec, e ele estuda isso na introdução do livro dos Médiuns, quando ele diz uma pessoa que não tem faculdade mediúnica a ser desenvolvida ostensivamente, ela nunca vai desenvolver. E nós tivemos os primeiros programas que a gente viu isso. Se a pessoa não foi preparada, ela não vai desenvolver a faculdade mediúnica ostensiva, não é? E Kardec diz mais, ele diz o seguinte, e não basta a pessoa, por exemplo, acreditar que a frequência, a reunião mediúnica, ou forçar as suas possibilidades mentais, vai causar algum efeito no desenvolvimento da faculdade. Não vai, porque a pessoa tem que ter sido preparada antes da reencarnação. Então, esse tema é tratado por Allan Kardec, e ele mostra que realmente a pessoa precisa deixar que o fenômeno ocorra espontaneamente. Então, não se deve fazer nenhum exercício. Frequente normalmente a reunião mediúnica, semanalmente, é o suficiente, e confie, aguarde. Existem pessoas que sentam na reunião mediúnica, no primeiro dia, Uhum. já entra em transe psicofônico. Existem pessoas que demoram, às vezes, mais de ano. Acompanhei um caso de um senhor que ele demorou 5 anos para ter a primeira manifestação psicofônica, mas ele era perseverante, estudioso, dedicado. Ele não tinha nenhuma ansiedade em relação a isso, e ele aguardava com tranquilidade que isso acontecesse. Se não acontecesse também, não era motivo de maior preocupação, porque ele não estava na reunião mediúnica para provocar o fenômeno, ou para vivenciar um fenômeno. Estava ali, imbuído com o desejo de contribuir com os benfeitores espirituais no atendimento aos desencarnados e o próprio aprendizado em relação à vida espiritual. Então, não evitemos forçar para que a gente não possa ter nenhum prejuízo, para que a gente evite aí qualquer eh, ideia de imaginação, ou mesmo uma condução inadequada, podendo causar distúrbios, inclusive, de saúde, porque a mente ficará um tanto quanto condicionada, e esse condicionamento pode gerar transtornos indesejados. Isso. Eu tinha outra pergunta que, assim, cai de luva hipoteticamente com essa pessoa que você conheceu que levou 5 anos, né? Mas não foi, logicamente. A pergunta é: como saber se devo continuar investindo na mediunidade ou me dedicar a outras atividades na casa espírita? A gente deve fazer as coisas no espiritismo com muito amor, e a gente deve seguir
pelo caminho da espontaneidade e também pelo nosso desejo de contribuir nas mais diversas formas. Se uma pessoa, ela deseja participar de uma reunião mediúnica e se prepara para isso, ela poderá participar naturalmente, e isso é uma atividade para uma vida inteira. Uhum. Não, ela não deve, ter maiores preocupações, mas ela não precisa também ficar só na atividade mediúnica. Inclusive, a sugestão é que o médium não fique apenas na reunião mediúnica, que ele tenha outra atividade na casa espírita, que ele vá auxiliar a infância, a juventude, o passe, a reunião pública, o trabalho assistencial, enfim, que ele esteja engajado em outras atividades da instituição, porque o trabalho é fundamental para a manutenção do equilíbrio do médium. Existem aqueles que vão só na reunião mediúnica uma vez na semana. Isso não é elemento de segurança. É preciso que a pessoa faça algo mais para que ela angarie a simpatia dos benfeitores espirituais, dos necessitados, o auxílio que ela possa prestar, isso auxilia na manutenção do próprio equilíbrio. Então, a pessoa, ela deve trabalhar na mediunidade, frequentar a reunião mediúnica enquanto o seu coração assim determinar, e também se dedicar a outras atividades. Uma não exclui a outra. Aí tem uma pergunta interessante com relação a isso. A pergunta é: a mediunidade pode causar sofrimento físico ou emocional quando não é exercida? André Luiz menciona que quando nós represamos uma energia, ela pode, em estando estagnada, causar distúrbios e prejuízos à saúde da pessoa, efetivamente. Então, a psicossomatização é uma realidade quando nós trazemos a análise dos impactos da mediunidade na saúde da pessoa. Então, a pessoa, ela não exerce a mediunidade porque prefere viver sem compromissos, sem responsabilidades, desatenta aos fatores de perdão, de caridade, de moralidade. Então a pessoa está com uma predisposição maior para o contato com os espíritos e ela poderá se desequilibrar dependendo da sua conduta. E aí, a ausência da atividade mediúnica pode gerar grande desequilíbrio na vida da pessoa. Mas existem pessoas que são médiuns ostensivos e não têm oportunidade de frequentar uma reunião mediúnica por fatores variados. Uhum. Às vezes, locomoção, o momento de vida, do trabalho profissional, não pode se dedicar a um grupo porque de depende muitas vezes de terceiros para ir para a reunião mediúnica. Enfim, existe as dificuldades mais variadas. Então aí a pessoa tem uma justificativa para não ir para a reunião mediúnica. Mas então o que que ela pode fazer? Ela pode atuar em outras atividades, canalizando a sua energia em benefício do próximo. Porque a energia que nós temos, direcionada para a necessidade alheia, é sempre um fator de equilíbrio, de segurança, de harmonia para a pessoa. Então, nós não podemos ter essa ideia de que nós, não frequentando uma reunião mediúnica, nós seríamos punidos por isso. Não é isso. Mas a pessoa precisa estar bem consciente de por que que ela não está indo à reunião mediúnica e procurar trabalhar em benefício do próximo, canalizando a sua energia para que ela não sofra nenhum processo obsessivo ou algum prejuízo à própria saúde em função de uma desatenção
com seus compromissos. Existem pessoas que não querem trabalhar na mediunidade, porque não querem compromisso ou responsabilidade. Exato. Então Uhum. aí há realmente uma porta aberta, não é, na mente da pessoa para pensamentos oportunistas e perturbadores, que vão levar essa pessoa a um prejuízo, e daí ao fracasso, a mediunidade, na atividade mediúnica, porque ela assumiu esse trabalho na vida espiritual e agora ela pretende fugir disso. Então nós precisamos analisar essas diversas causas, não é, de por que que a pessoa não está indo para a reunião mediúnica, mas se ela não pode ir, que ela busque fazer o bem, que ela busque a oração, o estudo, a meditação, que são fatores que auxiliam muito na harmonia e no equilíbrio da pessoa. Muito bom. Tem uma pergunta, que é mais, talvez, filosófica. A mediunidade é um problema ou um instrumento de evolução? Mas essa pergunta é muito interessante. A faculdade mediúnica é um sentido psíquico. Então vamos transformar essa pergunta assim: a nossa visão é um problema ou é um instrumento de evolução? Porque a faculdade mediúnica está no mesmo nível da visão, da audição. A nossa visão é um problema? O nosso tato é um problema? Não, não é um problema, porque a faculdade mediúnica é neutra, como a visão, a audição. A questão é o uso que nós fazemos das nossas mãos. Podemos fazer o bem ou perpetrar-nos o crime. O problema não é da mão, é o que eu faço com a mão. Senão nós teríamos que cortar as mãos para evitar cometer crimes. Uhum, Não é assim. A mediunidade, ela vem para a nossa evolução, para a nossa espiritualização. É uma oportunidade de trabalho em benefício do próximo e também uma bênção na nossa existência para que a gente possa caminhar na nossa ascese espiritual. Lembrando que a mediunidade, quando falamos assim, nós temos que considerar os médiuns ostensivos e os não ostensivos, uhum, porque a faculdade é humana. Ela compõe um arcabouço neuropsicológico de todos nós. A mediunidade é uma faculdade psíquica comum a todas as pessoas. Então, jamais seria um problema, não sendo ostensiva ou mesmo ostensiva. Problema surge quando nós damos um mau uso à mediunidade. E essa visão negacionista de que eu não sou médium e que, portanto, isso tudo é uma ilusão. uhum. Esse posicionamento também prejudica, porque é como se a pessoa negasse as próprias possibilidades mentais. Então, mediunidade nunca foi um problema e não será. É uma bênção de Deus na nossa existência, como todos os demais sentidos psíquicos que nós temos. Maravilha. Gostei muito da explicação, tão mais fácil para a gente entender. Mas se a gente começar a ver outras perguntas agora, mais relacionadas à questão de tipos de coisas que podem nos desequilibrar. A primeira pergunta é bem específica. O uso de medicamentos ou psicotrópicos interferem na mediunidade? É, nós precisamos analisar essa questão Hum, por ângulos variados. Nós precisamos considerar a pessoa, o psicotrópico e o motivo do uso do medicamento ou do psicotrópico. Então, existem pessoas com transtornos mentais que fazem uso de psicotrópico e os efeitos colaterais são mínimos ou inexistentes. Então, essa pessoa ela fica bem preservada emocionalmente, cognitivamente. Ela não terá nenhum prejuízo às suas percepções mediúnicas. Inclusive, poderá frequentar a reunião mediúnica. Mas existem pessoas que o medicamento, o psicotrópico, causa um efeito colateral importante. O transtorno mental também deve ser considerado. Existem transtornos mentais que levam a alucinações.
há estados, de aparência, podemos dizer assim, de transe. Então a pessoa, ela fica num estado bastante alterado na sua cognição, na sua emoção, mesmo com o uso do medicamento. Em outros medicamentos, como eu disse, pode causar um efeito colateral, significativo, e a pessoa ficar com certo embotamento psíquico, não é, neurológico, digamos assim, com uma repercussão orgânica que impediria o exercício da mediunidade. Agora, a ausência ou a pessoa não frequentando a reunião mediúnica, nesse caso, é em benefício da pessoa e não contra a pessoa, que é uma coisa que as pessoas pensam muito. Uhum, "Ah, eu estou fazendo uso do medicamento, então eu vou ser afastado da reunião mediúnica, isso teria um prejuízo para mim", não, é em benefício. Porque muitas vezes a reunião mediúnica, o transe mediúnico, ele exacerba a sensibilidade da pessoa. E então ela, tendo uma sensibilidade mais dilatada em função de alguns transtornos mentais, né, por exemplo, ela ficaria com a saúde muito mais fragilizada. A pessoa poderia ficar impressionável com aquilo que sente, as sensações, né, que pode ter na reunião mediúnica. Então, existem pessoas que são naturalmente muito sensíveis, e tomando o medicamento, como eu disse, causar efeitos os mais variados, a pessoa deve evitar a reunião mediúnica. Mas não somente no caso dos transtornos mentais. Nós temos casos, né, em que o diabetes, por exemplo, estando descompensado, a pressão alta, ou muito baixa, a arritmia cardíaca, são alterações orgânicas que fazem com que o indivíduo se poupe e evite frequentar a reunião mediúnica, sobretudo se são médiuns ostensivos. O transe acelera o batimento cardíaco, porque hormônios são envolvidos aí no fenômeno que é orgânico. uhum. Então, a adrenalina, a colocada ali, derramada, né, na corrente sanguínea pelo próprio organismo, causa um aumento no batimento cardíaco, na pressão cardiovascular, e se a pessoa já tem algum problema orgânico nesse sentido, ela pode ter a saúde prejudicada. Então, preciso que a pessoa avalie suas condições para frequentar a reunião mediúnica, estando saudável, até mesmo uma simples gripe. A pessoa deve se poupar e não ir para a reunião mediúnica, a fim de que ela se recupere, não é? E, no caso, evite também o prejuízo à saúde das demais pessoas. Então, nós precisamos, nesse sentido, ter muito bom senso Uhum. e evitarmos, não é, a reunião mediúnica ou atividade mediúnica ostensiva, se estamos com a saúde prejudicada. Mas, como eu disse, existem casos e casos, e é necessário avaliar individualmente. Para uns, é preferível evitar. Outros podem frequentar normalmente quando não há um comprometimento, cognitivo ou emocional significativo. Então a questão é bom senso e não rigidez, não é, para as decisões. Exatamente. Hã, Jacobson, como lidar com perturbações espirituais fora da reunião mediúnica? Nós temos que perceber, Márcia, que toda ação dos espíritos sobre nós é Uhum, mental. Mediunidade é pensamento. Então, nós faremos o controle das ações dos espíritos sobre nós pela nossa vontade e vamos sintonizar conforme a determinação do nosso pensamento. Então, eu terei perturbação espiritual fora da reunião mediúnica conforme seja a minha sintonia. hum, Se eu busco a elevação da minha frequência psíquica, eu vou evitando e superando
assédios espirituais negativos. Agora, nós temos que lembrar que estamos num planeta de provas e de expiações, convivendo com espíritos inferiores, porque nós também somos inferiores. Não somos, na generalidade da população do planeta, espíritos em grau elevado. Estamos vivenciando uma realidade material e espiritual compatível com a nossa evolução. Então, estarmos em contato com os espíritos sofredores, esse assédio, não é? É muito comum. O médium precisa se acostumar com isso. Sentir uma presença de uma entidade negativa, um pensamento desajustado que nos chega, isso decorre da própria condição evolutiva nossa. Não precisa se tornar uma perturbação espiritual ou uma obsessão. Nós temos que separar essa influência espiritual negativa da obsessão. Todo médium sente, de quando em vez, uma presença, não é, negativa, às vezes em forma de uma ansiedade, de uma leve depressão, de um desejo de chorar, ou de euforia. Muitas vezes é a presença de uma entidade que está ali irradiando o seu pensamento e a gente espontaneamente captando. Isso é normal. O médium precisa, como disse, ver nisso algo comum e não algo excepcional. Agora, a pessoa não precisa ficar obsidiada por causa disso. Então, busque a oração, a meditação, desviar o pensamento com uma leitura, uma conversa edificante e algo muito importante, o trabalho. Ocupe as mãos, faça alguma coisa útil para alguém, faça alguma coisa que prenda a sua atenção, algo que possa gerar benefício às outras pessoas e a você mesmo. Trabalhe, porque o trabalho é capaz de concentrar a nossa atenção, e quando estamos ali envolvidos em qualquer atividade manual, estando atento, nós vamos nos distanciando psiquicamente dessas influenciações espirituais negativas. E nós temos que lembrar que estamos sempre ladeados pelo nosso anjo de guarda. Vamos sintonizar mais com os benfeitores espirituais e confiar na presença deles. E lembrar que as perturbações espirituais nos atingem em função das brechas psíquicas e morais que nós damos. Não sendo assim, nós não teremos essas perturbações. Porque eu disse, a presença de um espírito, ela inferior, ela é relativamente comum na nossa existência, na existência de todas as pessoas. Mas isso não precisa se tornar uma perturbação. Porque aí, quando se torna uma perturbação, é porque eu me deixei envolver com atividades negativas, comportamentais ou psíquicas, que deram oportunidade de uma sintonia mais intensa com mentes perturbadas, e isso acaba me perturbando também. Nós devemos aprender a caminhar com os nossos próprios pés, a controlar o nosso próprio pensamento e exercer a vontade para evitar que mentes oportunistas e desequilibradas se miscuam em nossa mente, através do pensamento elevado, do bom pensamento. Esse é um esforço, é uma prática que a gente precisa adquirir, sobretudo os médiuns novatos precisam ir exercitando esse controle mental para não ficar tão suscetível à presença de espíritos inferiores. Jacobson, a imagem que me veio foi de um médico que é treinado, logicamente, tem capacitação e vai no hospital, o hospital que seria reunião mediúnica, para trabalhar com doente. Fora do hospital, no seu horário de lazer com família, ele pode dar o limite de não ter que trabalhar com todos os doentes do mundo, né? Então, essa questão de entender que
o compromisso é lá no hospital, mas que, por exemplo, se ele está no avião e alguém fica doente e vem no microfone, né? Existe Uhum. algum médico, aí ele vai, aqui eu estou naqueles momentos, mas é a questão que me veio dos limites de onde a gente vai trabalhar com a nossa mediunidade, né? Todo mundo é doente, a gente sabe disso. Bom, eu tenho, eu acho que duas perguntas que a gente pode fazer, eu posso passar para ti, as duas ao mesmo tempo, porque são similares no tema, que é o transe. A primeira é o que pode causar cansaço intenso ou descarga de energia durante o transe, e a segunda, que seria sobre o transe mediúnico, é como a gente pode diferenciar se é uma reação anímica ou passiva. O transe mediúnico é um fenômeno orgânico, fisiológico. É um estado alterado, não é, da nossa consciência, portanto, é algo orgânico. No transe, perde-se fluido vital. Por isso, sabiamente, André Luiz, como um médico, de uma visão ampla, não é, para orientação geral, ele aconselha duas manifestações. Porque a pessoa perde energia mesmo, ela perde fluido vital e dependendo da entidade que se manifesta, o consumo ainda é maior. E aí a pessoa pode sentir cansaço mesmo. Às vezes, uma passividade numa reunião mediúnica é o suficiente, dependendo da entidade e da característica do médium também. E às vezes é necessário que o médium receba um passe para recompor a sua energia após o transe. Então, a pessoa deve observar a si próprio para evitar excessos, porque o fenômeno do transe, ele é algo misto. Ele tem, na classificação de Kardec, é um fenômeno de efeitos intelectuais, porque é a transmissão da mensagem, mas é também um fenômeno de efeitos físicos, pelo envolvimento do ectoplasma no fenômeno do transe mediúnico. Daí a importância dos médiuns de apoio e de sustentação da reunião mediúnica permanecer em oração para auxiliarem na sustentação do transe, a fim de que o médium não tenha uma perda significativa do fluido vital ou que ele possa recompor após a sua atividade mediúnica. E relativo, É, é relativo ao que você falou anteriormente, né? Se eu estou doente, se eu estou alguma coisa, que eu tenho bom senso de, não, eu tenho que deixar essa semana eu não irei para eu me é, resguardar, é né? preciso se poupar para evitar prejuízo à saúde, agravar, né? Uhum, Agora, essa questão de descarga de energia durante o trânsito, cada médium, ele tem uma percepção muito particular dos fluidos que lhe chegam. Então, uns uhum, sentem uma descarga de energia, outros parece que estão, assim, num estado elétrico, um turbilhão. Isso varia de médium para médium. Isso é muito comum, a pessoa não precisa ficar preocupada com isso, tá? Isso decorre de uma interpretação muito particular da do contato dela com os fluidos da entidade ou do ambiente da reunião mediúnica. Então, esse fluxo que a pessoa sente passar pelo corpo, a pessoa, inclusive, deve ficar muito calma, muito tranquila, não ter gesticulações exageradas ou movimentos bruscos, porque é uma sensação que ela tem fruto do seu modo particular de interpretar a, o seu contato mental e perispiritual com os fluidos da entidade e do ambiente. Agora, no transe mediúnico, você perguntou aqui em relação à diferença, uhum, no transe mediúnico e o transe anímico, aquele em que a alma do médium se afasta do corpo e manifesta pelo próprio corpo, esses dois transes não têm diferença, não. uhum, Inclusive, o médium pode nem perceber que está num transe anímico, porque ele se afasta do corpo e
Não percebe. Ele precisa, nesse caso, estar em estado sonambúlico. Hum, Ou seja, ele não está acordado, ele não está lúcido. Ele se afasta do corpo, no desdobramento, e aí ele manifesta. Ele não vê que manifestou, porque ele está num estado de afastamento tal que isso impede uma percepção mais clara por parte dele. Não é algo voluntário, é algo involuntário. Então, o transe, tanto anímico quanto o psicofônico, eles são semelhantes em termos de exteriorização. uhum. Agora, muitas vezes o esclarecedor, o dirigente, não vai conseguir perceber se é um espírito desencarnado ou a alma do médium, porque os dois são espíritos que estão se manifestando. É Nós quase podemos. isso. Diga, fala. Eu ia dizer que tem uma outra pergunta que é exatamente sobre isso. Na verdade, Ah, nós vamos perceber ah, espíritos, né, ali conhecendo o médium, o seu jeito de participar da reunião mediúnica, você consegue perceber ali uma entidade estranha ao médium. Mas no momento em que a pessoa afasta do corpo e ela manifesta no próprio corpo, como eu disse, ela não percebe, porque ela está no estado sonambúlico, portanto está, em tese, dormindo, não é? Porque é o que caracteriza o estado sonambúlico, ela vai rememorar coisas de outras vidas e às vezes até trazer uma fala diferente da dela, comum, e ela não vai perceber. E o dirigente também não vai perceber isso. Agora, é, se a pessoa. Agora, tem uma questão, nós vamos estudar essa questão do animismo mais a fundo. Existem casos em que a pessoa ela está com um comprometimento de saúde grande, muitas vezes ela tem transtorno psiquiátrico. André Luiz estuda um caso desse muito interessante, em que a pessoa ela se afastava do corpo e manifestava pelo próprio organismo, e ela manifestava-se como um espírito muito sofredor. E o André Luiz diz que o dirigente não vai ver a diferença. Ele deve esclarecer o espírito, né, a alma dessa médium, como se fosse um espírito desequilibrado qualquer. Mas, nesses casos, o médium que está frequentando regularmente a reunião mediúnica, que não tem nenhum problema, não é maior, ele poderá, sim, traduzir o seu próprio pensamento de outras vidas sem nenhuma perturbação, sem nenhuma alteração significativa. aí, Jacobson, como, essa é uma pergunta, como ter segurança de que, no caso da psicografia, não está sendo influenciada pelo próprio médium? E eu leio assim, seria um animismo, né, de você, como médium, estar psicografando, mas tem a influência de si próprio? A influência do médium nas comunicações foi estudada por Allan Kardec e consta Hum, do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, num capítulo específico sobre isso. Todo médium transmite na mensagem que psicografa as suas características individuais. Porque o espírito transmite um pensamento, as palavras são do médium. O espírito transmite uma imagem mental. Por isso, todo fenômeno, ele é medianímico, ele é mediúnico e anímico ao mesmo tempo. uhum. Porque as palavras são do médium, o pensamento é do espírito. Então, o estilo do médium, aquele vocabulário comum do médium, vai ficar ali registrado na mensagem. É muito interessante, se você fizer um estudo da psicografia, por exemplo, de Divaldo, Chico e Ivone do Amaral Pereira, Uhum. todos três psicografaram Bezerra de Menezes. É muito interessante quando você coloca os três, a, a, as mensagens recebidas por esses três médios, você vai perceber que o conteúdo, o modo de trazer o assunto é o mesmo.
mas o estilo é bem diferente, pelas características individuais de cada um desses 3 médiuns. O que mostra, inclusive, a autenticidade do próprio fenômeno, porque ali o pensamento da entidade é que é importante. Os temas de interesse de Dr. Bezerra, aquilo que ele comumente tinha como preocupação, a sua visão médica ou evangélica dos temas que ele aborda, são, assim, muito característicos. E você ainda pode, para ampliar o seu estudo, ver os próprios escritos de Bezerra de Menezes, quando encarnado, porque ele tem livro, não é, encarnado. Aí você consegue identificar, você vê que realmente ali é o mesmo espírito, mas com variações estilísticas. Isso decorre da contribuição do médium na comunicação. Isso é normal. O que o médium deve evitar é a imaginação. Captar um pensamento e ir além. Você tem Uhum. que buscar, com a prática, ser fiel à ideia que ele chega. E se limitar a isso. E não ampliar. Não avançar muito. Para que ele não altere o teor do pensamento da entidade comunicante. A imagem que vem, Jacobson, é daqueles que fazem como intérprete de uma língua para outra, né? E aí, se você está falando em português, nesse caso, eu como intérprete, vamos dizer, do português para o inglês, aí você fala o conteúdo A, B, C, e eu interpreto A, B, C, D, E, F, G, H, ou seja, logicamente, além de cada intérprete trazer um pouco do seu vocabulário na Uhum. língua da tradução, mas o que não deve se nunca fazer é adicionar conteúdo, É, né. uma expressão que os espíritos usam em relação ao médium é que Hã. ele é um intérprete, né, do pensamento dos espíritos. E é bem isso que você acabou de colocar. Ele tem que se limitar ao traduzir o que ele percebeu e não avançar com opiniões próprias, que às vezes a pessoa faz isso sem querer. Sem querer até, né. Mas bom, se a gente vai falar um pouquinho mais sobre o aquele médium de psicofonia, como o médium psicofônico pode ajudar mais o espírito comunicante, além de dar passividade? É bem interessante essa pergunta. Nós tivemos um programa que nós falamos sobre a mediunidade mental. Hum. O médium, ele pode conversar, se ele tiver experiência com isso, pelo pensamento. Por que que eu disse se ele tiver experiência? Porque nós temos que tomar muito cuidado com diálogos mentais que possam nos conduzir a um desgaste psíquico ou a perturbação. Sobretudo os médiuns novatos, é preferível que ele evite esse tipo de contato. Mas nós podemos ajudar os espíritos pela prece, pelo Uhum. bom pensamento, não é? Pelo bom exemplo, que é uma coisa que a gente esquece bastante, que eles estão ao nosso lado. Uhum. Então, nem sempre a passividade, ela realmente é o mecanismo único. Você, quando está estudando, qualquer entidade que esteja ligado ao seu pensamento ou interessado no estudo, vai te acompanhar no estudo. Ivone Pereira diz que muitas vezes estava estudando e ela, com a sua clarividência, ela via É. espíritos ao seu lado, estudando também. Ai, que delícia. E ela os espíritos, muitas vezes tão materializados, ela diz que tinha uma senhora desencarnada, que ela chegava a ajustar o óculos para melhorar a visão, porque ela estava lendo junto com a Ivone. Uhum. Ela estava tendo a impressão, na verdade o comportamento era de leitura mesmo, mas ela estava captando era o pensamento da Ivone, né, porque o espírito ele não precisa ler o papel, ele capta o pensamento de com quem ele está sintonizado. No caso aí, a Ivone estava irradiando o pensamento para todos aqueles espíritos. Então, os espíritos estudam conosco também, eles aprendem, e essa atitude positiva que a gente possa ter é extremamente benéfica
auxilia bastante, muito além do transe mediúnico. Que, aliás, é uma ideia que as pessoas pensam, que os espíritos só são beneficiados se eles se manifestarem em reunião mediúnica. Na verdade, não é assim. Nós podemos ajudar muito pelo estudo, pela meditação, pela oração, a todos aqueles que estão conectados conosco e necessitados de amparo espiritual. Maravilha. Bom, vamos passar agora algumas perguntas, Jacobson, sobre essa questão do durante, né, a reunião mediúnica e as discussões e o papel do dialogador, né, do esclarecedor, no caso. E no atendimento espiritual, especificamente, a pergunta vem: devemos deixar o espírito falar livremente ou conduzir o diálogo? Nós devemos deixar, no início da manifestação, que ele fale um pouco, para que ele se expresse, e depois você vai aparteando e vai conduzindo, porque senão o espírito fala, 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 e não tem nenhuma intervenção positiva ali. Uhum, Preciso que a pessoa dê um tempo, não um tempo muito longo, não é? O espírito não precisa falar ali meia hora para que você intervenha e conduza ali o diálogo. Então, as duas coisas devem ser feitas: deixar que o espírito fale por um tempo razoável, enquanto ele transmite ali a ideia, e você consegue avaliar a condição da entidade, porque esse tempo que ele fala, você está analisando a condição do espírito, sua lucidez, uhum. as preocupações dele, e aí você vai entrando naturalmente na conversa e conduzindo a um outro tipo de reflexão. Aí tem uma perguntinha bem específica, é isso: o dialogador pode interromper ou deve apenas ouvir? Ele deve interromper com habilidade, não é? Uhum, Assim como a gente está conversando com uma pessoa, e o interlocutor muitas vezes se excede, e às vezes é necessário uma interrupção delicada, a fim de que uhum, ele não monopolize a reunião. Tem espíritos uhum, perturbadores que vêm para perturbar a reunião, e que se você uhum. deixar, ele vai falar 1 hora. E isso não é útil, não é? Mas a gente tem que ter essa habilidade. Deixa falar um pouquinho, e aí você vai conduzindo, vendo o interesse da entidade e faz os encaminhamentos necessários. Aí tem uma última pergunta dessas sobre esse assunto especificamente, que adoraria escutar, né? Existe excesso de intervenção por parte do esclarecedor? E o que eu acho que a pergunta é mais para aquela pessoa que talvez seja novata nesse papel, né? Como equilibrar isso? Essa dança entre o espírito comunicante e o dialogador. Mas é com bom senso, ou seja, você deve deixar o espírito falar e você fala também. O médium pode inclusive ajudar nisso, Uhum, ele pode auxiliar para que o espírito não fale excessivamente, uhum, uhum, e deixar que o dialogador fale. Então, o excesso de intervenção aqui seria no caso do esclarecedor não permitir que o espírito colocasse as suas preocupações. E eu já vi isso acontecer. Fica interrompendo e não permite que o espírito fale. Deixa o espírito uhum, falar. Fale, porque ali a ideia do diálogo terapêutico, não é, uhum, precisa ficar bem caracterizado. Não é um diálogo comum, é um diálogo terapêutico. Cada palavra precisa ser pesada. Cada palavra do esclarecedor deve ser medicamento e bálsamo. E para isso, você precisa ouvir, para dar a intervenção na medida certa da necessidade do manifestante espiritual. maravilha. Bom, Jacobson, existem várias perguntas que vieram que realmente eu posso colocar como uma. Então, vai ser um pouquinho longa, deixa eu ver se eu consigo fazer isso direitinho. A primeira seria: qual a finalidade de psicografias com detalhes, nomes, histórias, se ela não chegam aos familiares daquele espírito comunicante? Aí a outra pergunta é: essas mensagens
ajudam o espírito? Aí outra pergunta, e os encarnados? E outra pergunta, isso é treino mediúnico ou há um objetivo terapêutico? Ah, é interessante essa colocação, porque a psicografia e a psicofonia são fenômenos semelhantes. Quando o espírito aproxima de um médium, dependendo da característica do médium, ele pode escrever ou falar. Em tese, ele pode qualquer uma das duas coisas, Uhum, porque o médium ele consegue escrever ou falar. E é muito comum no início do desenvolvimento o médium sentir a presença do espírito e não saber se o espírito quer escrever ou falar. Por isso, o ideal é ele desenvolver uma faculdade de cada vez, porque ele uhum, fica adestrado numa e depois ele parte para o exercício de outra. Então, esses espíritos que estão colocando essas psicografias assim, busque verificar se esses mesmos espíritos não poderiam falar ao invés de escrever. Porque se eles falarem, vai permitir que o esclarecedor os auxilie, porque eles estão focados na família, na preocupação, e falam isso e aquilo, e como você colocou aí, não tem para quem entregar isso. Ora, uhum, esse atendimento é em benefício do espírito, não é em benefício da família. E não há necessidade de ficar procurando família para entregar essa mensagem, uhum. porque muitas vezes ela tem um teor consolador, esclarecedor, mas é o espírito que está querendo falar aquilo. É. Se, ao invés de escrever, o médium fala, isso permite o atendimento, o consolo àquele espírito. Porque ele, naturalmente, vai dizer alguma coisa do seu coração, na tentativa de dar um recado, e aí esse esclarecedor poderá dizer que ele mesmo poderá, com o acompanhamento dos benfeitores espirituais, o anjo de guarda, em determinado momento, quando ele estiver bem, visitar a própria família e através do sonho, através do sono, no momento do sono, no contato espiritual, ele transmitir aquele recado consolador diretamente à família que receberá como um benefício espiritual, quando ele estiver equilibrado. Então, dizer isso a ele, não é? A esse comunicante que está escrevendo, e ele poderá, no futuro, pessoalmente, levar esse consolo à família. Então, dá um direcionamento útil a esse tipo de manifestação. Porque só escrever não vai permitir o atendimento ao desencarnado. Porque aí você teria que ler isso depois e falar o que para o espírito? E levar para quem, como a própria pergunta foi colocada, não é? Então, eu acho que precisaria refletir da possibilidade de mudar o modo da captação dessa informação espiritual. Uhum, Se isso não for possível, isso vai ser realmente apenas para que o espírito expresse o seu pensamento. Mas na reunião mediúnica ele precisa da devolutiva, né? Ele precisa de receber uma contrapartida daquilo que ele está dizendo. É por uhum. isso que em reunião mediúnica, o atendimento a espíritos inferiores, que é o caso, se faz apenas pela psicofonia e não pela psicografia. Porque esses que estão aí consolando a família são espíritos inferiores, são espíritos sofredores, são espíritos recém-desencarnados, são espíritos que estão em dificuldade, querendo um contato com a família. Então veja Uhum, que são espíritos necessitados. Eles é. precisam de esclarecimento. Então a transposição do fenômeno auxiliaria mais e atenderia mais a essa categoria de espíritos. É. Bom, a gente vamos fazer rapidinho algumas perguntas a mais, tá bom? Uma agora que talvez seja fácil responder é por que alguns médiums recebem comunicações mais rapidamente que outros? Isso depende da característica do médium. Aham, Mas existem médios que levam mais tempo no desenvolvimento, outros são mais rápidos. Eu já mencionei isso hoje, alguns médios demoram mais, outros menos. Isso depende muito da peculiaridade.
não é uma vantagem nem uma desvantagem, é uma característica pessoal. Isso. E, eu acho que isso é bem fácil, eu acho que você já até falou, Jacobson, qual o tempo ideal para uma comunicação mediúnica? André Luiz fala em torno de 10 minutos no livro Desobsessão. Isso é uma Aham, medida de utilidade terapêutica, porque um uhum, transe longo pode consumir grande cota de energia de um médium e isso levá-lo a um prejuízo de saúde. Eu isso. acompanhei um caso de uma médium que teve múltiplas manifestações, mais de 10 manifestações na reunião mediúnica, e necessitou de uma internação hospitalar Hum, para recuperar a saúde. E há também o risco do enfraquecimento mental, de médios que ficam nesse estado mediunizados por muitas horas, isso ao longo do tempo o cansa, porque não há uma recomposição orgânica, a perda de energia é muito grande, e uhum. pode causar transtornos, um enfraquecimento psíquico, e isso prejudicar a saúde. Então, quando o André Luiz fala 10 minutos, isso é uma sabedoria, porque aí é uma orientação genérica que não vai prejudicar a saúde de ninguém. Tinha uma pergunta exatamente sobre isso, você já respondeu, vamos para outra. E eu não entendo a razão dessa pergunta, talvez você possa interpretar melhor do que eu. A pergunta é: objetos como anéis, espelhos ou fatores emocionais interferem na reunião mediúnica? Ah, já vi isso muito. Tem muita gente Ah, que tem essa preocupação, né. hum, hum, Então vai para a reunião mediúnica, tira anel, tira relógio, tira brinco, tira corrente. hum, Eh, Isso não interfere em nada na manifestação mediúnica. Esses adereços são típicos da pessoa. É claro que muitos adereços vai causar um desconforto à pessoa, mas não ao espírito. Então, não tem interferência nenhuma, a pessoa está com uma corrente, com um anel, com um relógio, aí participar da reunião mediúnica. Isso é, não tem interferência nas energias espirituais que estão circulando na sala mediúnica e no momento do transe mediúnico. Isso é um ah, mito que se hum, criou e que, na verdade, não tem sustentação. Agora, fatores emocionais interferem. Se você está no estado derrotista, não é, muitas vezes deprimido, ansioso, isso afeta a psique do indivíduo e a sua captação psíquica, sim. uhum. E eu só queria falar que você já acabou respondendo a próxima pergunta, que é se existem restrições materiais, né. Então, a outra agora é por que é importante, e eu acho bem sensata essa pergunta, por que é importante ter horário fixo para reunião mediúnica? Isso também se aplica ao Evangelho no Lar? Olha, essa questão de horário fixo é estudado por Allan Kardec desde as suas primeiras experimentações. Foi uma coisa que ele observou, que espíritos sérios, elevados, eles têm múltiplos compromissos e que não estão à disposição da nossa vontade, porque são superiores a nós. Uhum, Eles têm responsabilidades que nós desconhecemos. Então, se nós temos um horário fixo, nós podemos contar com a presença deles. Se nós não temos essa disciplina, nós não precisamos contar com essa assistência, porque muito provavelmente eles não poderão dar. Não é desinteresse, é porque eles têm outras coisas para fazer. Então, a questão da pontualidade é essencial, eles pedem isso, para que sejamos pontuais, porque eles têm compromissos outros e que não estão à nossa disposição. Então, a ausência do horário fixo, tanto na reunião mediúnica quanto no Evangelho do Lar, ela realmente prejudica na boa assistência espiritual, e aí, às vezes, a gente fica suscetível a espíritos mistificadores. Kardec verificou isso na prática, nas suas experiências, e os espíritos disseram a ele claramente isso, consta do Livro dos Médiuns, uma das suas perguntas. Eles preferem os horários fixos, porque assim eles podem se programar. Eu nunca me esqueço de um caso narrado por Divaldo Franco, quando uhum, ele conheceu o espírito Sheila.
Ele simpatizou muito com ela e queria muito trabalhar com esse espírito. Teve uma vez que ele expressou isso, e ele disse que ela dedicou a ele 15 minutos do seu tempo, uma vez na semana, para auxiliar nas atividades mediúnicas. A gente vê a mesma coisa do espírito de verdade, dizendo a Allan Kardec, está no livro Obras Póstumas, ele também dedicou um pequeno tempo a Kardec durante o seu trabalho, quando ele estaria presente, porque eles têm realmente responsabilidades variadas. Maravilha. A gente chegou ao final do nosso tempo. Perdão. Mas nós vamos ter outros programas, outras oportunidades, né, Márcia? As perguntas são variadas e, e são todas muito importantes. Nós não conseguimos responder a todas as perguntas, mas nós podemos deixar aqui registrado, e nós, em outros programas, ao final de cada ciclo de estudos, nós vamos fazer um programa como esse, né, Márcia? E aí a Isso, gente responde aí as perguntas que faltaram hoje e outras que isso. chegaram. Tem mais alguma coisa que você quer falar, só para algum comentário, alguma coisa para deixar para todo mundo? Só muito obrigado. Ah, que bom. Então, eu também queria dizer obrigado, né, adorei as respostas, para mim super enriquecedoras e claras, né. E lembrando a todo mundo que próxima semana a gente vai iniciar o terceiro tema, né, a mediunidade da infância e juventude, reconhecimento e orientação segura. E nos encontraremos na próxima terça-feira e lembrando a todos, compartilhe o programa com seus grupos de estudo, com sua casa espírita, com seus amigos, enfim. E muito obrigada pela presença de todos e que Jesus esteja conosco sempre. Até logo, Jacobson. Até Tá lá. logo, todo mundo. Obrigado.